Bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que você está aí entrando na nossa tela para ver esse estudo bíblico. Eu queria dizer que é uma alegria estar com você e pensar aqui juntos na palavra de Deus nessa manhã, ou nessa tarde, nessa noite. Quero dizer para você também que é uma alegria durante esses 60 dias que nós temos estudado a palavra de Deus, compartilhar dela com você. E durante esses 60 dias, com certeza você conviveu muito com a sua família. Quantos almoços que antes você não tinha feito com eles, quantos jantares, quanto tempo junto para cuidar das crianças, quanto tempo junto para abraçar o seu esposo, a sua esposa, quanto tempo junto para estarem compartilhando, estudando a palavra de Deus, quem sabe até se divertindo. E é isso a vida familiar. E eu tenho certeza que durante esses mais de 60 dias que nós estamos juntos, quase 70 dias, e hoje eu estou gravando no dia 30 de maio, nós acabamos o mês de maio, que é considerado o mês da família. E eu lembrei que eu não falei nada sobre família nesse mês aqui. E a família é uma das bases da nossa vida. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 2, quando Deus criou o homem e diz: não é bom que o homem viva só. A família foi criada por Deus, abençoada por Deus, sustentada por Deus, e é algo importantíssimo na nossa vida a cada momento e a cada instante. Agora eu pergunto para você, esses 70 dias de convivência têm sido fáceis? Eu creio que não. Creio que no início vocês precisaram reinventar o seu jeito de viver. Creio que muita gente seguiu os primeiros vídeos quando eu disse para você fazer o culto doméstico. E se você fez isso, parabéns! Você fez a vontade de Deus. Creio que muitas vezes durante esses 70 dias que nós já estamos reclusos, em reclusão, mesmo que de maneira não forçada, eu e você, na convivência com a nossa família, muitas vezes nós descobrimos que nossos pais, seu marido, a sua esposa, causaram alguma dor em você, algum sofrimento em você, que você ficou muito triste. Talvez você tenha ficado até decepcionado. Talvez você venha se perguntar e venha falar assim: puxa, por que ele fez isso comigo? Me causou tanta dor, me causou tanto sofrimento, me causou tanta angústia. Eu queria dizer para você que a palavra de Deus trata sobre isso. E trata de um jeito magnífico e maravilhoso. E eu queria compartilhar o texto bíblico que fala sobre isso para mim e para você. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Colossenses e acompanhar a leitura que eu farei dos versículos 12, 13 e 14. Tá ok? Então acompanhe comigo a leitura que eu farei dos versículos 12, 13 e 14. Que diz assim a palavra de Deus: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O apóstolo Paulo estava escrevendo para os Colossenses, estava escrevendo para uma igreja que ele amou, que ele ajudou a plantar, estava escrevendo para uma igreja que ele gostaria de viver e pastorear mais intensamente a eles, mas que no momento ele não poderia. E uma das
expressões que marcam a carta de Colossenses é: já que vocês creem em Jesus Cristo, já que vocês foram salvos em Jesus Cristo, andai nele. Nós devemos andar em Cristo. Como nós recebemos a Cristo, nós devemos amar a Cristo. Nos 2 primeiros capítulos dessa carta, o apóstolo Paulo lança os fundamentos da obra de Cristo na nossa vida. Os efeitos dela na nossa vida, como nós somos justificados, como nós somos transformados, como nós somos perdoados por Deus, como Ele nos santifica, como Ele nos arranca do pecado e nos planta na rocha, faz com que nós sejamos edificados na rocha que é Jesus Cristo. E a partir do capítulo 3, ele começa a trabalhar para nós os efeitos práticos do que é sermos salvos. Quais as consequências de sermos salvos. Ele vai falar aqui sobre a santificação, que nós devemos pensar nas coisas lá do alto. Ele vai pensar que nós devemos, ele vai falar para a igreja de Colossos que nós devemos buscar não as coisas desse mundo, mas as coisas lá do alto. Vai dizer para nós que nós devemos estar com a nossa pátria lá no alto, lá no céu. Mas ele vai aplicar agora aqui esse princípio de suportar, de ser suporte, de ajudarmos sempre uns aos outros e o perdão para a nossa vida prática diária. Muitos vão dizer que isso aqui está relacionado com a igreja. Pode ser. Talvez o primeiro princípio aqui seja da igreja. Mas esse princípio extrapola o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele não está falando só para a igreja ou só da igreja, de como conviver na igreja. Ele está falando também de como conviver em todas as relações que nós temos, em tudo aquilo que nós fazemos. E ele está falando também aqui sobre como conviver em família. Porque conviver em família não é fácil. Conviver em família, há muitos momentos alegres, mas há momentos tristes. Há momentos em que nós provocamos uns aos outros. Há momentos em que nós, sem querer, sem o dolo, sem o desejo, entristecemos uns aos outros. Há momentos que nós não entendemos os outros. Há momentos em que nós, muitas vezes, fazemos o contrário daquilo que nós queríamos fazer. E isso causa dor e tristeza. Da mesma forma, as pessoas com quem nós convivemos fazem isso. E nós vivemos um momento onde que, se nós não pensarmos sobre isso, sobre o perdão, que é o cimento que edifica a família, nós nunca mais vamos pensar sobre isso. Se há um termo que pode colocar e pode expressar a geração até antes desse momento de reclusão que nós estamos, é o egoísmo. Cada vez mais as pessoas se tornavam egoístas. E de repente nós fomos colocados dentro dos nossos lares para vivermos juntos novamente. Deus nos colocou para vivermos juntos com os nossos familiares, Deus nos colocou para vivermos novamente e termos relações intensas, íntimas, e nós ainda não sabemos como lidar com isso. E esse texto fala sobre isso. Primeiro ele fala aqui o que nós devemos fazer ativamente em prol do outro. O apóstolo Paulo fala aqui que nós devemos nos revestir como eleitos de Deus. Nós devemos nos revestir como pessoas que foram transformadas por Deus, foram escolhidas por Deus, foram salvas por Deus em Jesus Cristo. E aí você devemos ter eternos afetos de misericórdia. Nós devemos ser misericordiosos com os outros. Isso significa não devolver olho por olho. Mas se alguém nos fez algum mal, nós devemos andar a segunda milha com ele. Depois ele fala aqui de bondade. Nós devemos ser bondosos nas nossas relações.
Nós devemos ser humildes. E olha, gente, isso vai contra tudo que nós vemos por aí. Hoje é as doutrinas coach, hoje é a autoajuda, hoje é a inteligência emocional, e tudo isso de alguma certa maneira faz com que eu e você deixemos de ser humildes e sejamos pessoas arrogantes, cheios de si, egoístas. Mas o apóstolo Paulo fala que nós devemos ser humildes. Depois ele fala assim, de mansidão. Nós não precisamos brigar com os outros, mas nós podemos ser mansos. Por último, Paulo fala que nós devemos ser pacientes. Ser paciente é alguma coisa muito interessante. Ser paciente significa que eu e você devemos ser pessoas que sabem andar a segunda milha com a pessoa. Ser paciente significa ter esperança, ter longo ânimo. Significa ser uma pessoa que não explode por qualquer coisa. Significa ser uma pessoa que vive sabendo que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia final. Ser uma pessoa paciente significa que sabe que quem está construindo as pessoas não somos nós ou ela mesma, mas quem está construindo a pessoa é Deus. Há uma música tão linda do Estênio Marcius, Tapeceiro, que fala que a vida é uma obra de tapeçaria feita de diversas cores, diversas formas, e que o nosso tapeceiro, quem faz a nossa vida, é Deus. Então nós devemos ter essas qualidades ativamente. Daí no versículo 15, o apóstolo Paulo fala aqui que nós devemos servir de suporte uns aos outros. Ser suporte um ao outro. Eu me lembro que quando eu era adolescente, nós líamos esse versículo aqui e essa expressão e falávamos assim, nós temos que suportar mesmo. Não, a ideia aqui não é aquela ideia de eu não suporto. Pelo contrário, a ideia aqui é que eu e você somos colunas. E que eu e você sustentamos uns aos outros, sustentamos a nossa família e servimos de ajuda para eles. Mas o apóstolo Paulo continua aqui, e eu quero expressar aqui e colocar a ênfase nesse versículo, nesse trecho do versículo. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra alguém. Hoje é muito difícil nós perdoarmos. Primeiro porque perdoar não é esquecer. A palavra de Deus diz que Deus é onisciente, então ele não se esquece de nada. Mas o Salmo 103 nos ajuda a entender o perdão de Deus. O Salmo 103 fala que como o Oriente é distante do Ocidente, assim Deus afasta o pecado de nós. Assim Deus afasta a culpa do pecado, do nosso pecado. Perdoar é muito mais do que você esquecer. Perdoar é você olhar a pessoa e não considerá-la mais culpada. É você entender que aquela pessoa, apesar de ter te ofendido, apesar de ter te magoado, apesar de ter te causado dor, de ter te ferido, através de um ato, de uma palavra, através de algo que ela fez, aquela pessoa não merece ser punida. E o apóstolo Paulo diz aqui por quê. Olha só o que ele diz aqui. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Muitas vezes a gente se esquece de que Jesus Cristo morreu pelos pecados das pessoas, da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos conhecidos que pecaram contra nós. Deixa eu reformular aqui a frase. Jesus Cristo morreu pela culpa dos pecados que cometem contra nós também. Então cabe a nós, eu e você, perdoarmos a esses irmãos, colocarmos diante deles que Deus
que Jesus Cristo morreu por eles e continuarmos convivendo em paz, em harmonia, entendendo que Deus vai fazer a obra na vida deles. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, o qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Logo depois, o apóstolo Paulo aplica esses princípios para a família, e fala aqui dos versículos 18 até o versículo 21, falando para os pais, para as mulheres, para os maridos, para os filhos. Nesse tempo onde nós estamos convivendo muito tempo juntos, olha a redundância, nesse tempo onde estamos vivendo muito tempo juntos, isso é uma redundância. Neste momento nosso, onde a gente vive cada vez mais juntos, a gente precisa lembrar que o que nos une não são somente laços sanguíneos. O que nos une não é somente as nossas relações familiares. O que nos une, antes de mais nada, é o perdão que Jesus Cristo nos dá. Que lições eu posso tirar desse texto aqui para a minha vida e para a minha família? Para a minha convivência familiar? Primeiro princípio que eu quero tirar daqui é que nós vamos nos magoar. Nós somos imperfeitos e vamos nos machucar, vamos nos magoar, vamos nos ferir uns aos outros. Mas eu quero lembrar para você que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por nós. Então, antes de mais nada, lembre-se, Jesus Cristo já pagou pelos pecados daquelas pessoas. Como Deus os perdoa, nós devemos perdoar a eles também. Esse é o princípio. Segundo princípio aqui que eu quero lembrar para você. Perdoe. Eu já antecipei um pouquinho dele no primeiro princípio, mas eu quero reforçar agora. Perdoe. Nossa dívida com Deus era impagável. Nós pecamos contra Deus de maneira vil. Nós o ofendemos de maneira terrível. Mas Ele nos perdoa em Jesus Cristo. Então perdoe. Perdoe as pessoas. Perdoe quem está perto de ti. Perdoe quem te magoou. Você vai ver que isso aí, fazendo isso, você estará fazendo a vontade de Deus para a tua vida. E não há nada melhor do que fazer a vontade de Deus. Terceiro princípio que eu quero tirar aqui para nós. Conviver com as pessoas é difícil, mas pode ser maravilhoso se eu entender que eu estou lá para abençoar a minha família. Se eu entender que eu estou lá para abençoar as outras pessoas. E que eu não sou somente um receptor do amor deles, mas eu sou um receptor de amor para essas vidas. Veja só, no mundo em que nós vivemos, nós queremos sempre receber amor. E eu me lembro aqui de um desenho, de uma série animada, que foi criada há 20 e poucos anos atrás, a família Dinossauro, e eu me lembro do bebê dinossauro que falava assim, você precisa me amar, você precisa me amar, você precisa me amar. E de alguma maneira, nós trouxemos essa ideia para a nossa vida hoje. Mas nós também temos que amar os outros. E amar os outros é suportar, é ser bondoso, é ser misericordioso, é querer o bem e fazer o bem para a nossa família e para aqueles que estão ao nosso redor. Um quarto princípio que eu quero tirar aqui para nós, para mim e para você, é que se nós temos motivos de queixa uns com os outros, nós podemos muito bem e devemos colocar, antes de mais nada, antes de falarmos isso, nós devemos buscar a Deus e colocar isso diante de Deus em oração. Eu me lembro aqui nesse momento, nesse princípio, o que Tiago fala na sua carta, que nós devemos ser tardios em irar.
Antes de demonstrar a nossa ira, nós precisamos pedir para que Deus trabalhe no nosso coração e faça com que nós tenhamos paz. Que Deus nos dê paz, que Deus nos dê tranquilidade. Para que, se formos falar daquilo que nos ofendeu, nós falemos com amor, com carinho. E mostrando para a pessoa que nós não queremos acabar com a pessoa ou destruir com aquela pessoa. Mas nós queremos que ela seja transformada por Deus. O que eu aprendo desse texto hoje? Que viver em família é muito bom, que viver em comunidade é muito bom. Que viver na igreja também é bom. Como eu disse, esse texto, o princípio inicial fala sobre a igreja. Mas nós podemos tirar esse princípio e colocar na nossa família também. Que viver em família exige que eu e você reconheçamos que eu e quem convive comigo, nós somos pecadores e precisamos da graça de Deus. Exige que eu e você sejamos ativos em amar o próximo. Exige que eu e você perdoemos quem está conosco, que eu perdoe meus pais, que eu perdoe minha esposa, que eu perdoe meus filhos, que você perdoe seu marido. É isso que Deus quer de nós hoje. E o terceiro e o quarto princípio que eu entendo daqui é que eu e você devemos buscar a Deus antes de demonstrar as nossas queixas e os nossos problemas. Meus irmãos, a gente acaba de sair da Semana da Família numa época complicada. Mas esses princípios podem nos ajudar e podem fazer com que eu e você cresçamos na convivência com a nossa família, na convivência com as pessoas que estão ao nosso redor. E que a gente pode, mesmo nesse momento de tristeza e angústia, nós podemos melhorar muito, mas muito mesmo, a qualidade dos nossos relacionamentos. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te implorar e te suplicar, Senhor Deus, que o Senhor nos abençoe com essa palavra, Pai, que ela faça morada no nosso coração, que eu e meus irmãos possamos viver, Senhor Deus, refletindo a obra de Jesus Cristo na nossa vida, Pai, baseados nos efeitos da obra de Jesus Cristo na nossa vida, eu e meus irmãos possamos ter uma vida transformada por Ti, na convivência com os nossos familiares, na convivência com os nossos amigos, na convivência com aqueles que são tão queridos por nós, mas às vezes, por causa dos problemas do dia a dia, nós temos tantas dificuldades, Pai. Abençoa-nos, Senhor Deus, transforma-nos, Pai, e faz com que nós sejamos pessoas que hajam ativamente no nosso lar, na nossa convivência, demonstrando amor. Que eu e meus irmãos, Pai Santo, sejamos pessoas que perdoam, Pai Santo. Que eu e meus irmãos sejamos pessoas, Pai Santo, que saibam que nenhum de nós é perfeito e por isso precisamos da Tua graça, Pai. Que eu e meus irmãos tenhamos a certeza de que antes de demonstrar a nossa ira, nós devemos pedir ao Senhor para que nos acalme e para que o Senhor nos dê a melhor palavra, Pai, para falar com quem nos ofendeu, Pai. Que o Senhor seja gracioso para conosco, Pai. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor abençoe a cada pessoa que está vendo e assistindo a essa meditação. Que o Senhor abençoe a igreja do Jaraguá. Que o Senhor abençoe a Tua igreja espalhada sobre a face da terra, Pai. Que o Senhor abençoe a Tua criação, pois nós precisamos da Tua redenção e precisamos da Tua cura para essa doença, Pai. Cuida do nosso país, Senhor Deus. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Até a próxima.